Oi galera, beleza? Tranquilidade? Vamos resolver aí mais uma questão da prova da especialista. Questão agora falando sobre crase. Você tem dificuldade sobre esse assunto? Crase para você é um mistério? Você sabe ali os principais casos da ocorrência ou não da crase? Se esse assunto te interessa, fica comigo que agora eu vou resolver a questão de número 7 da prova da especialista, depois da vinheta. Salve galerinha, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. E aí moçada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Prontos aí para fazer a próxima prova aí da especialista? Tá bem próximo, né? Bom, espero que o conteúdo aqui do canal esteja te ajudando, mesmo esse de última hora possa também vir a contribuir um pouquinho mais para os seus estudos, caso você esteja fazendo uma revisão. Vamos falar agora sobre a questão de número 7 dessa prova que foi realizada no início do ano, uma questão agora falando sobre crase. Você tem dificuldade em identificar quando ou não o A deve ser craseado? Bom, basicamente, quando eu falo basicamente, ou seja, em uma classificação aí da crase, né, ou seja, numa proposição do uso ou não dela básico, você vai ter a seguinte situação. Você precisa ter um elemento que exija a preposição a, que a gente chama de regente. E você precisa que o regido, que é o elemento aí que vai completar o sentido de um verbo ou o sentido de um nome, ele aceite o artigo definido a ou os pronomes demonstrativos de terceira, aquele, aquela, aquilo e o próprio a como pronome demonstrativo. Isso aí é o básico para você ter crase em uma palavra. Então tem que ter a proposição de um regente. Esse regente ele não vai exigir qualquer preposição, tem que ser a preposição a, e o regido vai aceitar aí a presença ou do artigo ou desses pronomes que eu mencionei. Então vamos lá. Quando você analisa questões sobre crase, o que eu mais vejo é falar, nossa, mas é uma regrinha daqui, uma regrinha dali, e muitas vezes o aluno ele esquece desse básico. Sempre que você tiver a proposição da crase, analise. Eu tenho a fusão, eu tenho a contração entre a preposição a e o artigo a, ou um daqueles pronomes? Se sim, crase obrigatória. Se não, crase proibida. Ou você vai cair em um daqueles casos optativos, que são casos mais específicos. Mas o básico para o uso da crase é exatamente esse que eu falei para vocês, que o a preposição tem ali a fusão entre ele e o artigo a. Então, isso eu sempre chamo a atenção para meus alunos. A crase vai acontecer com artigo e com preposição. Na prática, os dois elementos, morfologicamente falando, são esses. Mas a sequência é preposição mais artigo, preposição mais pronome demonstrativo de terceira. Por que essa é a proposição? Porque, como eu falei, regente vai pedir preposição. Esse regente existindo na sua oração, ele não pode modificar. Ou seja, a preposição você não vai conseguir tirar. Mas já o artigo ou o pronome demonstrativo, esse ele pode ou não ser necessário. Sendo necessário com a preposição a, crase. Se não, sem crase. Beleza, moçada? Então isso aí é mais ou menos a ideia que você vai ter para a aplicação da crase. Vamos dar uma olhada na questão. Mas antes de mais nada, sempre aquele acordo maroto. Primeiro acordo maroto nosso é, assim que mostrar a questão, pause o vídeo, tente resolver, busque os seus conhecimentos sobre o emprego da crase e após, confira comigo na resolução. E o nosso segundo acordo maroto, é claro, né? Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo novo assim como esse? Já curtiu, comentou, compartilhou, deu aquele joinha maroto, aquele emoji de coração, um sorriso maroto? Se sim, o meu muito obrigado. Isso só vai fazer com que o canal cresça cada vez mais e atinja novos inscritos ou novas inscritas, assim como atingiu você. Vamos lá então, moçada, vamos deixar de delongas aí e vamos direto ao ponto. Vamos dar uma olhada na questão lá, vem comigo. Beleza, moçada. Tá a questão aí pra gente dizendo assim, ó. Assinale a alternativa em que de fato ocorre o acento indicativo de crase. Então ele quer que realmente seja necessária a presença desse sinal indicativo de crase. Aí ele fala assim, ó, a marcação dos acentos indicativos de crase das frases pode ter sido alterada. Ou seja, ele pode ter colocado ali a presença do sinal indicativo, porém, de forma equivocada, de forma não necessária. Vamos dar uma olhada então na primeira alternativa, mas aquele acordo maroto que a gente já vem falando aí. Pausa o vídeo, dá aquele tempinho aí, tenta resolver e depois acompanha comigo. Vai lá, eu aguardo. A few moments later. Beleza, moçada, você
Resolveu, vem comigo então. Na primeira questão aí, a primeira alternativa, melhor dizendo, alternativa A, ele fala assim, ó. A que influencia alude, né? A que influencia alude. Veja que no final aqui, moçada, tem aí um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, ele faz toda a diferença para vocês. Porque senão você pode confundir aquele que você está vendo ali com uma outra classe que pode levar você a uma dúvida em relação a essa crase. Nesse caso, por esse que estar aí, significa que ele é um pronome interrogativo. Se ele é um pronome interrogativo, ele é um tipo de pronome que não aceita artigo antes dele. Eu não uso artigo diante de pronome interrogativo, e nem do pronome interrogativo que. Se eu não uso artigo, significa dizer que essa crase está errada, porque eu só terei aqui a preposição. Eu não tenho mais ali a presença do artigo. Não tem um artigo depois dele. Então, se não tem um artigo depois dele, significa que essa crase está incorreta. Então, não tem por que ter crase na alternativa A. O que a gente pode entender aqui também é o seguinte, eu poderia reescrever essa frase da seguinte maneira, tá? Eu posso dizer assim, ó. Ele alude a que influencia? Ele alude a que influencia? Então veja que aqui então a gente consegue perceber que o verbo aludir, nesse caso, o verbo aludir, no sentido de fazer referência, ele é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Então só o que nós temos aqui é a presença da preposição a. Não tenho ali, então, a presença do artigo, sendo assim, não tem por que colocar crase nessa oração, beleza? Tranquilo? Então, a letra A aí pra gente realmente está ruim, não tem crase essa oração. Agora vamos para a próxima, né? A letra B, fala assim, ó. Apaga-se a luz dos meus olhos. Apaga-se a luz dos meus olhos. A luz dos meus olhos é apagada. Estamos aqui diante, então, de uma voz passiva. Então, o que eu tenho? Esse verbo apagar aqui, ele é um verbo VTD, ele é um verbo transitivo direto. Então tem a presença aqui do pronome passivador ser, onde a luz dos meus olhos funciona para a gente como sujeito dessa oração. E aí, então não tem por que colocar crase em nada. Esse a luz que você está vendo aqui não tem crase. Até aqui tudo bem, corretíssimo. Só que depois vem, mas a luz do céu, quero-a. Veja que ele usou uma crase aqui diante desse a luz. E aí apareceu o verbo querer aqui, moçada. E o verbo querer, neste contexto, ele é tratado como um verbo transitivo direto. Tanto é tratado como um verbo transitivo direto que tem um pronome aqui, ó, oblíquo átono, que só funciona quando objeto, como objeto direto. Então veja que ele tratou aqui o verbo querer como um VTD. Só que o que é esse a? Se você parar e pensar nesse a, ele é a repetição desse elemento anterior. Esse a nada mais é do que um ela. Vou colocar o ela aqui, a gente sabe que eu não posso usar esse ela, por isso que ele usou aquele a, porque pronome pessoal do caso reto, não sendo preposicionado, ele vai funcionar sempre como sujeito. Aqui eu só estou dando um exemplo que ele está se referindo a ela. Quem é ela? Ela é igual à luz do céu. Então, esse a luz do céu, para nós, é o nosso objeto direto. E o que é esse a, então, professor? Olha, esse a é uma das variantes do nosso objeto direto. Esse aqui é o nosso objeto direto pleonástico. Porque ele repete. Tá vendo? Ele repete a luz do céu. Então, moçada, o que está de errado aqui? O que tem ruim aqui? Não pode ter essa crase. Por que não pode ter essa crase? Porque o verbo é transitivo direto. O verbo não vai exigir para você uma preposição. Sendo assim, nós quebramos aquela sequência do a preposição mais o a artigo. Então, nesse caso aqui, ó, eu não teria a preposição e apenas teria aqui o a artigo de a luz. Então, não tem por que também, nesta frase, ter crase nessa proposição. Beleza, moçada? Então, a letra B também tá ruim pra gente, não é resposta. Vamos para a letra C. Na letra C fala assim, ó. Por que tardas, Jatir, que tanto a custo? A voz do meu amor moves teus passos. Então eu vou dizer assim, ó, por que tardas? Tá vendo que ele pega? Por que tardas? Por que tu tardas? Ó, Jatir, que tanto a custo a voz do meu amor tu moves.
teus passos. Tá vendo? Tu moves teus passos. Então, se nós formos construir isso aqui, eu vou dizer assim, ó, tu. Quem é tu? Tu é o nosso jatira ali, que é o vocativo pra gente, né? Tu moves. Tá vendo? Tu moves. Quem move, move algo. Quem move, move alguma coisa. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Move o quê? Teus passos. Indicando aí que pertencem, né, ao sujeito, esses passos aqui. Mas você move esses teus passos com qual motivação, vamos dizer assim? Qual o motivo? Qual o elemento gerador para você mover os teus passos? Aí você põe lá a voz do meu amor. Então você pode entender que esse elemento aqui, a voz do meu amor, funciona como um motivo ou a causa para você mover os seus passos, e não a maneira como você move os seus passos. Não é a maneira ou o modo que faz, e sim o elemento causador para que você mova os seus passos. Enfim, a voz do meu amor que você está vendo aí é uma locução adverbial feminina. Locução adverbial feminina. E o que a gente sabe quando a gente tem uma locução adverbial feminina? Que toda locução adverbial feminina, toda locução prepositiva feminina, toda locução conjuntiva feminina e até as locuções adjetivas femininas devem ser aí na prática para nós craseadas. Então a crase nesta sequência para nós está extremamente o quê? Correta. Então a alternativa correta para a gente, letra C. Essa aqui então, a voz do meu amor, faz todo sentido dizer então que essa expressão, essa locução adverbial feminina está corretamente o quê? Craseada. Então foi craseada corretamente aqui, moçada, beleza? Mas vamos continuar para encerrar essa questão. A letra D. Qual é o problema da letra D, então, já que nós estamos procurando erros e acertos? Nesse caso, achamos o acerto, então a letra D tem que estar errada. Vamos ver qual é o erro dela? Vai dizer assim, ó, o rosto não é o mesmo. Aquele. Então, veja que a minha pronúncia, moçada, ela é forçada só pra gente entender que tem essa crase aí. Não existe essa pronúncia, tá? Você vai dizer aquele mesmo rosto que. Só que a gente fala aquele pra entender que ele tá, né, craseado. Mas essa pronúncia, repito, não existe, tá, moçada? É apenas didaticamente falando. Não sei se seria didático, porque acaba te induzindo a uma leitura que não é adequada, né? Então, não vamos ler dessa maneira. O rosto não é o mesmo. Aquele mesmo rosto que jurei para mim mesmo haveria de amar para sempre. Veja que tem sempre interrogações, né? O rosto não é o mesmo. Aquele mesmo rosto que jurei para mim mesmo haveria de amar para sempre? Então fica aquela interrogação no final. Agora veja, o que a gente entende aqui, ó? A gente entende que aquele mesmo rosto, essa expressão que está aqui, aquele mesmo rosto, o qual rosto, né? Jurei para mim mesmo, haveria de amar para sempre. Vamos pegar aqui, ó, e olhar essa oração. Eu vou escrevê-la aqui embaixo novamente. Eu haveria, ou ele haveria, tanto faz, né? Que se você estivesse referindo à terceira pessoa, ele haveria. Então, eu haveria, tu haverias, ele haveria. Vou colocar eu haveria de amar. Esse haveria de amar, moçada, tudo isso aqui para você é uma locução verbal. Uma locução verbal que tem valor de verbo transitivo direto. Se ela tem valor de verbo transitivo direto, quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguma coisa. Então, eu haveria de amar aquele mesmo rosto. Então, observe que este elemento aqui está funcionando para nós como nosso objeto que direto. Se ele está funcionando, deixa eu só colocar aqui, puxar um pouquinho para cima, para que fique melhor aqui para a gente. Espera aí. Se eu estou raciocinando que aquele mesmo rosto é o nosso objeto direto, o que isso significa dizer para a gente? Significa dizer que não tem preposição aqui. Isso nós já verificamos quando eu disse que
haveria de amar tem valor de verbo transitivo direto. Então ele vai gerar para a gente objeto direto. Qual é a proposição que nós temos aqui então? Eu não vou ter novamente a preposição a, não vou ter, e vou ter a presença do aquele. Esse aquele, como eu falei para vocês, ou você vai ter a preposição mais o artigo, ou você vai ter a preposição mais o pronome demonstrativo. E nesse caso, não tem por que também gerar para nós aqui o sinal indicativo de crase, ok? Então, resposta correta, C de casa. Se você acertou, meus parabéns. Se não, espero que tenha ajudado aqui essa resolução. Vamos voltar lá para a gente encerrar mais uma questão. Vem comigo. Beleza, moçada. Mais uma questão aí natimorta. Questão agora aí sobre crase. Você tinha dificuldade sobre crase? Ou ainda tem essa dificuldade? Coloca nos comentários aí se a resolução te ajudou de forma que você agora possa prestar mais atenção nas questões sobre crase e ficar sempre buscando essa dualidade aí, né? Ou esses dois elementos aí. Esse binômio, vamos melhor dizer assim, né? Esse binômio preposição a com artigo a ou preposição a com pronome demonstrativo de terceira. Ao identificar esse binômio, então, você sabe que a crase ali tornar-se-á obrigatória. Claro, lembremos que temos casos optativos, que são casos especiais, regras específicas. E aí elas têm que ser estudadas para a gente não cometer erro e dizer que é obrigatório, onde na prática acaba se tornando o quê? Optativo. Beleza, moçada? Espero então que tenha te ajudado em mais uma questão. E claro, né? Vamos fazer aquele acordozinho maroto aí. Você já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, o meu muito obrigado. Moçada, me despeço de vocês. Amarradão aí para a próxima questão, a questão agora de número 8, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima questão, se Deus quiser.